Shalom, Erev Tov para todos, boa tarde, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso hebraico bíblico. Estamos caminhando para o final. Na ocasião, nós vamos estudar as conjunções, ok? Na verdade, a conjunção, né? Porque em hebraico nós temos várias conjunções, como no português, mas o que se destaca no texto bíblico hebraico é o vav conjuntivo, ok? Vamos lá, com muita calma. Conjunção é a partícula que une palavras e orações. Memorizem isso. Conjunção é a partícula que une palavras e orações. A conjunção, segundo Bueno, é uma palavra invariável, ou seja, não sofre flexão, nem de gênero, nem de número, nem de grau, ok? Usada para ligar termos que possuem a mesma função sintática. Eu sei que é um pouco complexo, mas a princípio eu quero apenas que vocês memorizem isso aqui, ó. Conjunção é a palavra que, ou termo, na verdade, que liga. Certo? É o elemento, é a partícula que liga. No hebraico, essa partícula que vai ligar os termos, ou as palavras, ou as orações, será chamado de vav conjuntivo. Por quê? Porque ela vai ser representada pela consoante vav. E essa consoante vav equivale à consoante e. Aliás, perdoe-me. A conjunção que é uma conjunção aditiva. Deixa eu trazer aqui um exemplo no português sobre conjunção para facilitar para vocês. Então, já até coloquei aqui uma frase simples, uma oração, um período composto formado por duas orações. Eu tenho aqui o pregador ministrou a palavra e curas neste culto. Aqui eu tenho aqui a conjunção é. Essa conjunção ela tem valor de adição, de soma, de acréscimo. O que foi que o pregador fez? Ele ministrou e também ministrou a palavra e também ministrou curas. No hebraico, esse ezinho vai ser representado pelo vav. Olha o vav aqui bonitinho. O vav. Por que eu coloquei aqui Shivá? Porque conforme está aqui, ó, deixa eu explicar para vocês. Está aqui, ó. A consoante hebraica que vai representar o vav, que vai representar a conjunção é o vav. E a forma natural, deixa eu acrescentar aqui para vocês, já que nós estamos falando, a forma natural é essa daqui, ó. Vav mais Shivá. A forma comum, assim como no artigo tem a forma comum ou natural, também temos a forma comum ou natural na conjunção, ou seja, no vav conjuntivo. Ele vai receber o Shivá simples ou sonoro, ok? Ou seja, aquele que é pronunciado, que vai aparecer na transliteração. Então eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Eu tenho aqui essa frase aqui, ó. Aleph, Hirik, Yud. Eu tenho aqui o Yud e o Hirik, ou seja, o I longo. Eu tenho Shim, olha o Dagesh está à direita, tem som de Shim. Eu tenho aqui, olha aqui o Vav, gente, eu quero isso que vocês percebam isso aqui, ó. Percebeu que o Vav, a conjunção está atrelado, junta, unido, anexado às palavras? O Vav, ele aparece aqui, ó, prefixado conforme a definição aqui, ó, prefixado. O que é prefixado? Junto. Ela vem junto, juntinho a palavra ou substantivo, conforme aqui, ó. Ish
é homem. V, Isha. Isha, gente, só Isha. Ó, eu tenho aqui o Aleph, o Hirik, diferente do Hirik Yud. Aqui eu tenho apenas o Ir breve. Eu tenho o Shim, Dagesh. Eu tenho o Kamit Katon e o Re, certo? Eu tenho aqui Isha. Eu tenho homem e eu tenho mulher. Porém, essas duas palavras, elas estão unidas pela conjunção Vav. Vav conjuntivo. Pela conjunção é. Tá aqui, ó. Essa palavra, as duas estão unidas pela conjunção é. Eu tenho homem e mulher. É fácil, pelo menos a forma comum é fácil. Vav mais Shivá, simples ou sonoro. Nesse caso, ele inicia uma palavra. Se ele inicia uma palavra, conforme está aqui iniciando a palavra Isha, então ele vai ser transliterado, certo? Então, eu colocaria aqui, ó. Então, por exemplo, na palavra lá, eu tenho aí ó, Ish, veja que a palavra Isha. E aí eu tenho homem, certo? Homem, que é Ish. E aí eu tenho o V aqui, ó. Esse V aqui, gente, é a conjunção. A conjunção é e mulher, certo? Esse V aqui é o Vav, esse Vavzinho aqui é o Vav, ok? Então, ó, então, conforme está aqui, de forma muito clara, a consoante que vai exercer a função de conectivo, de ligar os termos, palavras ou orações, é a consoante Vav. A forma comum é o Vav mais o Shivá sonoro, ok? Vamos lá, vamos ver alguns outros exemplos e isso vai ficar mais claro ainda. Então, ó, observe a consoante Vav, que ela vem o quê? Anexada, prefixada à palavra mulher, que é a palavra Isha. Nessa condição é que identificamos o quê? A condição ou a conjunção é, que é a conjunção aditiva, a conjunção de acréscimo. Eu tenho homem e também mulher. Então, para o Vav conjuntivo, temos as seguintes observações. Primeira observação. A forma comum, eu já falei isso, do Vav conjuntivo, o Vav que vai exercer a função de conjunção, será o Vav mais Shivá simples e sonoro. Ou seja, essa é a forma comum. Vav mais Shivá simples ou sonoro, ok? Vamos aos exemplos. Os exemplos, ó. Eu tenho aqui, olha a conjunção aqui. Ó. A palavra está aqui, lev. Lev é coração. Lev, vilev e coração, certo? E um coração, porque a palavra não tem artigo. Eu tenho aqui a palavra povo. A palavra povo é am. Olha, Aleph não, Ain, Patá, a breve, e Mem final, Mem sofit, am. E aí eu tenho o Vav aqui. Se eu tenho Vav, Ve'am, e povo. Aqui eu tenho a palavra espírito. Ó, Resh, Shurer, ou seja, o Ur longo. Eu tenho aqui o Het e o Patá. Eu tenho aqui Ruach. Ruach é espírito. Olha a conjunção V. Veruach, espírito. Na palavra Rosher,
Ó, gente, eu tenho a palavra rocher, na verdade, rocher, que é a palavra escuridão, aparece lá em Gênesis 1, certo? Het, Holem, certo? Shim, Sigol e Rafsofit, rocher. Verrocher e escuridão, ok? Então, são essas observações a priori, a princípio, para o VAV conjuntivo. Então, a primeira observação que nós fizemos aqui é que a forma comum é o VAV mais Shivá sonoro, ok? Vamos continuar. O VAV conjuntivo, ele pode vir na forma de Shurer. O Shurer, gente, é essa vogalzinha, o UR longo que a gente já aprendeu. A gente aprendeu o Shurer, né? Deixa eu escrever aqui para facilitar para vocês. O Shurer é esse Uzinho aqui, ó. Então, não se esqueçam, só para revisar. A forma comum é essa aqui, ok? A forma comum, VAV mais Shivá sonoro. Agora, há ocasiões em que a conjunção ela será exercida pela vogal U, pelo Shurer, ok? Será pelo Shurer, conforme nós vimos aqui, ó. E quando isso vai acontecer? Tá aqui, ó, Shurer. Se estiver diante disso. Se não tiver, forma comum, mas se tiver diante de palavras que iniciam as labiais. Vocês se lembram da classificação lá das consoantes, já se lembram daquele quadro? Se precisar voltar, volte. Eu tenho o PEI, o BET e o MEM. Percebam que os articuladores são os lábios. Então, se a palavra iniciar com P, BET e MEM, a conjunção não será aquela formada por Shivá, mas será formada pelo Shurer, pelo UR longo, ok? Então, percebam aqui, ó, eu tenho a palavra aqui, mil'u. Mil'u é um verbo, que é o verbo encher. Por que aqui, aí eu vou escrever e enchei, aparece lá na expressão quando o Senhor diz a Adão e a Eva, enchei a terra e povoai. Então, porque aqui a conjunção será o Shurer? Porque essa palavra inicia com um mem, e mem é labial. A regra, como diz o Arnaldo, né? César Coelho, é clara. Então, ó, tá aqui, ó. Porque aqui começará, porque no lugar da conjunção, aliás, porque a conjunção será um Shurer, porque mem é labial. Tá aqui, ó. Labial, ok? Será labial. Essas labiais aqui. Olha a palavra, olha o nome de Moisés. Moshe. Moshe também inicia com mem. E Moisés, e aí tem que ser o Shurer, porque a palavra inicia com mem, e veja que o mem faz parte das labiais. Eu tenho a palavra aqui, bet, ou bat, na verdade, bait, que é casa, certo? Bait começa com uma labial, bet, tá aqui, ó, bet. Logo, e casa, ou e uma casa, logo tem que ser Shurer. Por quê? Porque bait começa com bet, com uma labial. Eu tenho a palavra filho, que filho no hebraico é ben. Bet, serre, e nun sofit, ben. Logo, uma outra palavra que inicia com a labial. Então, se eu quero dizer e filho, eu tenho que colocar o ven.
Eu até esqueci de pronunciar com a conjunção. Umelu, umlu, e enchei, o Moshe, o bait, o ven, ok? Vamos lá. Olha a palavra fineia. Eu tenho aqui a palavra ufnechas. Ufnechas, ó, eu tenho P, B, P, P, Hirkiud, eu tenho aqui Fi, na verdade eu tenho aqui, gente, não P, eu tenho aqui o Fê, certo? Existe uma regrinha aqui em que o Dagesh ele cai, mas isso fica para depois. Então eu tenho aqui o Fnechas, certo? O Fnechas e Fineias. Eu tenho aqui o Nun. Esse Shivar aqui, ele é pronunciado. Espero que vocês se lembrem. Por quê? Porque ele é precedido por uma vogal longa. Olha aqui, Hirk e Yud é uma vogal longa. E diante de vogal longa, o Shiva é pronunciado. Então eu tenho o Fnechas e Fineias. Eu tenho aqui Ret, o Kamet Katon e o Samer, som de S. Então eu tenho aqui o Fnechas, ok? Aqui também eu tenho e isso aqui é uma labial, é P. Olha o P aqui, é labial. E o fetar, certo? O Fnechas, o fetar, Pei, o Fei, Segol, Tav, Patar e Ret. O fetar e uma entrada, ok? Então, queridos, olha, para a gente relembrar, deixa eu ver aqui quanto tempo já vai essa aula. Então, 17 minutos. Então, ó, deixa eu colocar aqui no Word para acrescentar para vocês. Então, ó, a forma comum do VAV conjuntivo, certo? É essa daqui. Deixa eu tirar aqui que está aparecendo, tá sublinhado. É essa daqui. Essa aqui. Essa é a forma comum. Ok? Essa é a forma comum. Agora, se a palavra ela começar com, deixa eu ver aqui, Pei, Bet e Mem, deixa eu ver aqui que apareceu. Pronto. Conforme está aqui na regrinha, ó, tá aqui na regrinha para a gente perceber. Tá aqui, ó, essas três consoantes. Se a palavra iniciar com essas três consoantes, com a P, o Bet e o Mem, aí será, deixa eu ver aqui se eu consigo, eu ainda não memorizei, deixa eu ver aqui, viu? Pronto, tá aqui. Será Shurer, certo? Então, se a palavra iniciar, gente, com Pei, Bet e Mem, a conjunção é, certo? Será representada pela vogal Shurer, ok? Deixa eu só colocar aqui entre parênteses para vocês saberem que a conjunção é. Ok? Então, primeira regrinha é essa daqui, forma comum.
Segunda regrinha tá aqui, ok? Vamos lá, vamos continuar nosso estudo. Há a letra B, ali a letra A, nós podemos até colocar aqui, ó, na verdade, letra A, deixa eu ver aqui que tá, letra A e letra B, ok? Na letra B, quando a gente vê que a palavra ela vai iniciar com um shivá vocálico. Gente, é preciso estudar, saber o que é um shivá, saber o que é um shivá vocálico, para que a gente possa fazer a tradução e a leitura corretamente. Veja, a letra A diz que se a palavra iniciar com letras com consoantes labiais, como mem, pei e fei, aliás, mem, pei e bet, a conjunção S será representada pelo shurer. Mas se a palavra também iniciar com shivá vocálico, ou seja, com esse shivá aqui, ó, certo? Shivá vocálico é aquele que é pronunciado, é aquele que aparece na transliteração, aquele que aparece também na vocalização da palavra. Então, por exemplo, eu tenho a palavra aqui devarim. Devarim. Devarim é palavra, certo? Devarim é palavra. Deixa eu colocar aqui. Tá aqui, ó. O Dalet. Esse shivá aqui, queridos, ele é vocálico. Por que, irmão Netinho? Por duas coisas, por duas razões. Primeiro, porque ele inicia a sílaba D. Segundo, porque ele está sendo precedido por uma vogal longa. Ah, mas aqui não é um vav? É, mas não deixa de ser uma vogal longa. Vogal longa. Ou seja, o devarim, eu tenho aqui o vet, sem o dagesh, som de V. Eu tenho o kamet katon, o ar longo. Eu tenho o resh, hirik, iud e mem final. Devarim, ok? O devarim e palavras. Essa palavra aqui é pri. Alguns pronunciam peri, certo? Outros preferem pri. Eu prefiro peri. O peri, gente, é fruto. Essa palavra vai aparecer lá em Gênesis capítulo 3, capítulo 2, o fruto do conhecimento do bem e do mal. A expressão lá que aparece hebraica é essa expressão aqui, ó. Eu tenho o fei, certo? Aliás, aqui não tem o dagesh, então é feri, o feri. Então eu tenho fei sem o dagesh, tenho o shivá vocálico, eu tenho o resh e o hirik yud, o i longo, o feri e fruto. Vamos lá. Aqui, se a palavra iniciar com shivá, certo? Shivá vocálico, a consoante, aliás, a conjunção será representada, a conjunção S será representada também pelo shurer, ok? Pelo shurer. Gente, eu acredito que está bem didático e dá para... será representado pelo shurer, ok? Então, se eu tenho uma palavra que inicia com shivá vocálico, logo a conjunção que vai aparecer lá é o shurer. Na verdade, a conjunção será representada pela vogal shurer, pelo U longo, ok? Vamos lá, terceira regra.
O bom do vídeo é que vocês podem voltar quantas vezes vocês quiserem, né? Vamos lá. A terceira regra quanto ao VAV conjuntivo: se o VAV conjuntivo estiver diante de palavras que iniciam como semivogais, nós já aprendemos o que são as semivogais, eu acredito que nós não teremos dificuldade aqui nesse quesito. Então, ó, diante de palavras que começam com semivogais, lembra do Shivá composto? Shivá mais patá, Shivá mais kamet, Shivá mais segol, gente. Nós vimos isso, ok? Qual é a conjunção? Como será a conjunção? Como ela será representada? Aqui não vai ser representada pela forma comum do Shivá vocálico, nem do Shurer. Aqui vai ser representado, certo? Com a mesma vogal que inicia a consoante inicial, que está sob a consoante inicial. Vamos lá, vou explicar isso aqui direitinho para vocês. Ó, preste atenção, eu tenho a palavra aqui, Hamor. Hamor é jumento. Em hebraico, a palavra jumento é Hamor, ok? Hamor. Ó, eu tenho aqui o Het. Olhe isso aqui, meus queridos Talmidim, alunos Haivrit, alunos de hebraico, é o que nós chamamos de semivogal. Eu tenho aqui um Shivá composto por patar, ok? Patar. Aqui eu tenho mem, e aqui eu tenho o rolenvav, e aqui eu tenho o resh. E aqui eu tenho a conjunção. Se vocês observarem, a conjunção, ela vai ser formada pela mesma, tá vendo aqui, ó? A mesma vogal que vai aparecer no Shivá, na semivogal, no Shivá composto, vai formar a conjunção. Nesse caso aqui, ó, tá aqui, ó. A semivogal é essa daqui. A vogal que aparece aqui é o patá. Patá. Certo? É difícil escrever aqui, queridos. Patá. A conjunção que vai aparecer, a vogal que vai aparecer abaixo do vav, será a mesma vogal que aparece abaixo no Shivá composto. Então, será o patá. Vahamor, ok? A mesma vogal que aparece na semivogal vai aparecer no Shivá, ou, aliás, no Vav conjuntivo. Eu tenho aqui a palavra Ani. Ani é o pronome pessoal eu. Vai aparecer lá em Gênesis, salvo equívoco, 17. Ani El Shaddai. Eu sou o Todo-Poderoso. Então, ó, eu tenho aqui, ó, novamente, o Shivá composto por patá. Aleph, Nun e Hirkiud. Ani. Va, Ani. Qual é a vogal que vai aparecer abaixo da conjunção? Patá. Por quê? Porque é o patá que aparece no composto. Tá aqui. O patá. Olha aqui, ó. Eu tenho a palavra roli, certo? A semivogal tá aqui, ó. Qual é a conjunção? Qual é a vogal que vai aparecer na conjunção? Varroli. Olha aqui, ó. Varroli. Vorroli, aliás, gente. Vorroli. Por quê? Porque esse kamet aqui tem som de ó. Lembra do que a gente estudou sobre a diferença do kamet katon para o kamet hatef, ou seja, o kamet quando é a longo e quando é ó breve. Aqui sempre vai ter som de ó. Se lembram que essa construção aqui, deixa eu escrever para vocês, é essa construção aqui. Sempre tem som de ó. Então, se ela aparece
abaixo do composto é a mesma que vai aparecer abaixo da conjunção. Voroli, ok? Eu tenho a palavra rali. Rali é ornamento, adorno, uma joia. A mesma vogal que aparece no composto vai aparecer abaixo na conjunção. Varrali, ok? Eu tenho a palavra aqui, ó, evil, evil, vil, gente. Evil é tolo, bem estúpido, alguém mau. Olha aqui, ó, olha o composto. Qual é a vogal? Sigol. Então é o sigol que vai aparecer abaixo no vav. V, evil, evil é tolo. E para a gente encerrar essa primeira parte aqui, eu tenho a palavra Eli, ó, Eli, certo? Eli, ó, Aleph. Shivá composto por segol, semivogal. Eliezer, 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 tá aqui, ó, o nome Eliezer. E qual é a conjunção, qual é a vogal, conjunção não, que vai aparecer abaixo da conjunção? O segol. Ok? O segol. Então, para a gente memorizar a terceira regra quanto ao uso da conjunção. Quando a palavra tiver, por exemplo, deixa eu pegar aqui, bom, vou pegar aqui o Aleph, certo? Eu tenho o Aleph aqui. Eu vou tentar colocar aqui uma. Pronto, eu vou tentar colocar aqui. Pronto, tá aqui. Tá vendo aqui, gente? Eu tenho aqui uma semivogal. Essa semivogal, eu já expliquei para vocês. Aqui é A, né? E aí eu tenho uma palavra que inicia com essa semivogal. Shivá composto por patá. Mas eu quero juntar essa palavra com outra e vou precisar usar uma conjunção. Qual é a conjunção que eu vou usar? Primeiro, o vav. Daqui, o vav. Pois é o vav que vai representar. E o que é que vai aparecer abaixo do vav? A mesma vogal aqui, ó. Deixa eu ver se eu... A mesma vogal que é o patá. Então, eu tenho aqui o patá. É a mesma vogal. Ok? E assim sucessivamente. Se aqui no lugar do patá tivesse um segol, a vogal que apareceria abaixo do vav seria o segol. Se aqui fosse, por exemplo, o kamet katon ou o breve, aqui também seria o kamet katon, certo? E assim sucessivamente. Então, a terceira regra diz que o vav conjuntivo será formado pela mesma vogal que aparece no shivá composto, ou na semivogal. A mesma vogal, conforme os exemplos estão aqui, muito claros, ok? Vamos lá. Quando o vav conjuntivo, quarta regra, está diante de palavra que se inicia com sílaba tônica. Sílaba tônica, quando falamos de sílaba tônica, estamos falando da sílaba mais forte. E ele recebe o kamet gadol, ou seja, o ar longo. A forma que vai aparecer é o vav mais o kamet gadol, certo? O katon, o breve, o longo, ok? Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui a palavra av. Se vocês observarem, a, veja que a sílaba tônica está aqui, ó, e ela é formada por kamet katon. Veja, quando está diante, porque inicia com sílaba tônica, av, av, av. Então, eu tenho aqui vaav e pai. A primeira sílaba, que é a,
Ela é pronunciada com mais intensidade, vocês podem perceber. Olha aqui. Aretz. Aretz. Novamente, a sílaba tônica está aqui. E aí, o Vav conjuntivo vai receber o Kamet Gadol, que é esse daqui, o ar longo. Varetz, certo? Olhe, em é mãe. Também a sílaba tônica está aqui na primeira. E aqui está a conjunção. Vaem, dov. Gente, perceba que a sílaba tônica está aqui no dov, até porque, veja que são monossílabos, só tem aqui uma sílaba praticamente. Veja, e aí eu tenho vadov, resef. Eu disse para vocês que quando a palavra aparecer dois segols, a primeira vai ser a sílaba tônica. E não vai ser resef, não, é resef. Resef é prata. Então eu tenho aqui varesef. Quando a palavra você perceber que a palavra, a sílaba tônica é a primeira sílaba, então a conjunção vai ser essa daqui. Ok? Vav mais Kamet Gadol. A mesma coisa eu tenho aqui, ó. Olha a palavrinha que aparece lá no texto de Ruth, Bethlehem. Bethlehem. Lechem é pão. Novamente, ó, dois segóis. Logo, a primeira é sílaba tônica, lechem. Gente, eu não estou fazendo aquela leitura de letra a letra. Espero que vocês já tenham memorizado. Mas aqui eu tenho ó, o lamed, sigol, o ret e o mem sofit. E eu tenho o segol aqui, que são es breves. E o primeiro vai ser pronunciado com mais intensidade. Logo, se eu quero dizer e pão, eu tenho le, va, lechem. Va, lechem. Ok? Então, ó, deixa eu ver aqui. Pronto, a gente encerra aqui. Na quinta, deixa eu ver aqui, gente, quanto tempo. Já está com 37 minutos. Vamos lá, vou tentar encerrar nos 40. Então, ó. Vamos lá. Antes de palavras que se iniciam com Yud e Shivá, sonoro, vocálico, tem aqui, ó. O Vav conjuntivo vai receber o Hirik, certo? O Hirik. E aqui tem um fenômeno interessante, é que o Shivá ele vai cair, ele vai desaparecer, ele vai sair. Então, por exemplo, antes de palavra que iniciam com Yod e Shivá, quais? Essa daqui. Se a palavra inicia com Yod e Shivá, a consoante será o Hirik, certo? Aliás, a conjunção será o Vav mais Hirik, e o Shivá vai cair. Então, percebam aqui, ó. Preste muita atenção, volte essa parte aqui que é um pouquinho complexo, mas volte. Então, tem a palavra Yehudá. Yehudá, gente, veja que a palavra inicia com Yod, mais Shivá. Veja, essa palavra inicia com Yud Shivá. Como é que eu vou colocar Yehudá? Eu vou colocar aqui, ó, Vav mais Hirik, e o Shivá vai desaparecer. Vai ficar Virudá, ok? Virudá. Olha que palavra bonita. Yerushalayim. Veja que Yerushalayim também inicia com Yud e Shivá. Como é que eu vou colocar Yerushalayim? Eu vou tirar o Shivá daqui. O Shivá vai cair, vai desaparecer. Veja que o Shivá não aparece aqui. Pode ver que o Shivá não aparece. E eu vou colocar o Vav mais o Hirik.
certo? Verushalayim, Verushalayim. Novamente, uma palavra que inicia com Yud e Shivá vocálico. Yevusi. Yevusi é a palavra Jebuseu. Como é que eu vou colocar a conjunção aqui? Vai ficar assim, Vivusi, Vivusi. Porque ó, o Shivá vai desaparecer e eu vou colocar o Hirik abaixo da conjunção e vai ficar Igebuseu, certo? Para encerrar, eu tenho aqui a palavra Eruyahu, Irihu, na verdade. Irihu, tá aqui, ó, Yud, Shivá, Resh, Hirik Yud. Eu tenho aqui o Het e eu tenho aqui o Holen. Na verdade é Yerehu, Yereho, Yeriho. Yeriho é Jericó. Como eu coloco Jericó? Fica Veriho, Viriho. Veja que o Shivá não vai aparecer aí abaixo do Yud. Então, essa regra é simples. Se a palavra iniciar com Yud e Shivá, eu coloco o Hirik abaixo do Vav e tiro o Shivá do Yud. E aí fica Virihu, Viriho. Ok? Algumas observaçõezinhas. Quando as labiais citadas recebem o Vav conjuntivo, da Gestlin desaparece. Ok? A palavra Elohim é uma exceção à regra, porque aqui eu teria que colocar Velohim. Como é que eu teria que colocar aqui? Eu tenho que colocar Vi, aí eu tenho o Aleph, certo? A palavra é uma exceção à regra, aliás, essa aqui é outra regra em relação lá àquela questão do composto. O composto teria que vir aqui, né? Abaixo do Shivá, porque é o segol que aparece aqui no composto. Seria Ve Elohim, mas nesse caso aqui, quando ele recebe o Vav conjuntivo, ou seja, a conjunção, quando ele recebe o Vav conjuntivo, o segol não passa para a conjunção, mas recebe o Tsirê. Ao invés de ser o segol, vai vir apenas o Tsirê, vai ficar Velohim, ok? É importante conhecer e estudar o dicionário para identificar as palavras que começam com Het e Vav, a fim de não confundi-las com o artigo ou com a conjunção, aquilo que eu já falei para vocês. Não se pode esquecer que na estrutura Het, mas a semivogal O, abaixo do Het é Shivá composto por campo de Caton, ou seja, o O breve. Por isso, na transliteração e na leitura, tanto a palavra como do Vav conjuntivo deve ser também O. As regras apresentadas acima têm as suas exceções, mas o importante é ler hebraico, aprender a pronunciar com clareza os textos sagrados. Para isso, pratique a leitura na Bíblia hebraica, em oração e sinceridade diante do Eterno, para que Ele te ajude na compreensão da língua do Antigo Testamento. Bem, meus irmãos, o vídeo ficou um pouco longo. Eu vou ver se depois eu queria tratar esse assunto aqui com você. Tratar. O nome Lúcifer está na Bíblia hebraica, não é? A gente diz que o nome de Satanás é Lúcifer. Isso baseado num erro de interpretação de uma Bíblia chamada Vulgata Latina. Mas nós iremos ver isso com mais propriedade, certo? Numa outra ocasião. Que Deus abençoe a todos.